Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks. No dia 11 de agosto, celebramos o Dia do Advogado, estudante de Direito também, e essa é uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. O nosso professor hoje especial, renomado, que tem uma trajetória que ela fala por si só, em se tratando de direito tributário, é o professor Roberto Girão, que eu me sinto abençoada em caminhar ao lado como um amigo irmão. Muito obrigada pelo seu tempo, a disponibilidade em colaborar com os estudos do direito tributário, que eu acho que ele é um pouco mais amado do que o direito empresarial, meu irmão. Ô, minha irmã, eu que agradeço, antes de qualquer coisa, pelo convite. É um prazer estar aqui. Todos que estão nos assistindo, que estão nos escutando, é um prazer poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com cada um de vocês sobre uma área tão específica, né? Que é o direito tributário. Eu, como conhecedor, estudioso do direito tributário, você, Rose, como conhecedor e estudioso do direito empresarial, regra geral, são aquelas duas áreas mais odiadas, né? Pelos alunos da graduação, mas que quando as pessoas elas acabam se formando, se especializando nessas duas áreas, que diga-se de passagem, sempre andam de mão dada, né? O direito tributário não existe sem empresarial e o empresarial não existe sem direito tributário. Então, sempre tem essa ligação especial do ramo com o outro. É uma área que tem muito a acrescentar, né? São áreas, na verdade, que tem muito a acrescentar aos advogados, aos profissionais do direito, seja qual for a ramificação, seja o concursado, seja o concurseiro, seja o advogado, seja o professor. Então, é um prazer enorme ter aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, e não só esse é o prazer, mas é o prazer de estar na sua companhia. Ah, meu amigo irmão, muito obrigada. E celebrar, quando a gente olha para trás, celebrar o dia 11 de agosto, ele vem de muitas conquistas. E pensando, você também tem na sua essência a docência. É, como que você pode colaborar para esses jovens advogados que estão iniciando a carreira? O que que você acha assim que não pode faltar na formação deles? Eu costumo dizer, Rosizinha, que a advocacia e a docência são aquelas duas áreas que eu fui feito para ser, né? Eu acho que a vida ela me levou para essa direção, me levou para esse caminho, para que eu pudesse ter esse conhecimento, para que eu pudesse ter poder passar, né, repassar esses valores para os nossos alunos, para as pessoas que nos admiram, que nos seguem, e querem ter aquele entendimento um pouco melhor. Então, eu costumo dizer que a advocacia são duas áreas que são muito correlatas, né? Tem suas virtudes que trazem sempre aí uma identificação própria, né? Eu costumo dizer que a advocacia, ela já que hoje é o dia do advogado, é importante a gente começar com ela é aquela profissão uma daquelas profissões mais difíceis, né? De você lidar, porque você tem que ser muito bom no que você faz, tecnicamente falando, e, além disso, você tem que ter o trato muito adequado com as pessoas, né? A advocacia, seja empresarial, seja tributária, seja de trabalho, seja qual for o ramo que for, você lida com pessoas. Ah, mas eu advogo para a empresa. Mas por trás da empresa existem pessoas, né? Sejam aquelas que estão na gerência, na gestão da empresa, sejam aquelas que dependem da empresa para o seu autossustento. Então, é algo que a gente tem que ter, nunca pode perder essa humildade de estar na advocacia, mas sempre entendendo que do outro lado tem alguém que precisa de você, né? A advocacia ela tem essa finalidade propícia aí, que é o auxílio às pessoas. Isso é muito complementado, inclusive, com a docência, né? Na docência a gente também tem essa função. Eu costumo dizer que a docência para mim é uma função social, né? Eu não consigo deixar nenhuma das minhas áreas de docência, né? Seja aquela que é destinada para concurso, aquela destinada para OAB, ou aquela da graduação mesmo, né? Eu não consigo, realmente, todas elas, para mim, elas trazem um intuito de orgulho muito próprio. Não, para mim é uma situação inenarrável até, quando eu vejo um aluno que estudou comigo para a OAB, ele conferiu o nome dele ali na lista de aprovados, a felicidade que ele tem, isso para mim é uma das maiores felicidades que eu tenho como professor. Mesma coisa, aquele aluno que foi meu aluno nos cursos preparatórios para concurso, né? Que acaba logrando êxito, passando, a felicidade que ele tem também. E na graduação, a graduação é o passo inicial dessa jornada de ensino superior. É onde a gente começa a formar os caráteres daqueles futuros docentes, daqueles futuros discentes e docentes, na verdade.
Então, é ali que a gente tem todo esse início, né? Para mim, é o pontapé inicial do que é a essência de qualquer uma das nossas profissões, inclusive a área jurídica. É, faz muito sentido para mim também. É, é gestão de pessoas e resultados, que nós recepcionamos uma série de problemas para buscar uma solução jurídica, um caso concreto ali na carreira prática, que o tributário, assim como o empresarial, ele é muito desafiador. Agora, em se tratando de direito tributário, ele mexe muito com o bolso, com os números e até onde isso tem repercussão na vida das pessoas. Nós tivemos recentemente um decreto que, quando ele lidou com o IOF, as pessoas começaram a estranhar e falaram assim: nossa, mas agora ficou muito próximo da minha realidade, né? Esse aumento ali tributário. Se isso realmente precisava acontecer agora, porque teve um pré-questionamento se era constitucional ou não, veio o STF e pacificou essa estrutura, até onde isso tem repercussão na vida das pessoas, cumprimento de metas, não é? Tem muito pré-questionamento. Eu acho que envolve ali uma nuvem pairando no ar. Agora, você, como um especialista que é na área de direito tributário, pensando nos estudos dos nossos alunos, esse primeiro olhar que eu queria que você direcionasse eles para sair desse senso comum, um Ctrl+C, Ctrl+V, tá todo mundo falando nisso e acaba repetindo e sem fundamentação, então assim, como que eles podem refinar essa temática e depois para o agente econômico, são as empresas, empresários que também acompanham a nossa transmissão. Então eu queria ver muito o seu parecer, o seu olhar técnico para o acadêmico, já que as suas duas grandes paixões, né, como professor e também como advogado. Vamos lá. A gente está passando por um momento um pouco especial quando a gente trata do direito tributário, né? Nós passamos por uma situação de, tudo bem que é a longo prazo, mas a gente passa por uma situação de reforma tributária, onde muita coisa, onde praticamente todo o sistema tributário nacional vai ser alterado, modificado ou substituído em partes, e nós vamos ter nos próximos anos aí um novo sistema tributário sendo implementado através do longo desses anos. Em paralelo a isso, alguns tributos, alguns impostos não seriam modificados pelo sistema, pela reforma tributária, eles vêm sofrendo sensíveis alterações na atual gestão federal, no atual governo. Um deles é o IOF, né? E aí a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender o que é o IOF e por que ele existe, né? O IOF, como é popularmente conhecido, é o Imposto das Operações Financeiras. Ele é aquele imposto que, regra geral, a gente não vê tanto, mas ele está presente praticamente em todas as situações da nossa vida. Porque quando eu tenho um imposto que incide sobre operações financeiras, e quase tudo que nós fazemos são operações financeiras, no nosso dia a dia, eu acabo tendo a incidência desse imposto, apesar dele passar disfarçado, né? Ele não é tão visível quanto, por exemplo, o imposto de renda, que todo ano você tem que fazer essa declaração anual de imposto de renda. Mas ainda assim ele existe e ele incide praticamente sobre qualquer ato da nossa vida que implique uma situação financeira. É o caso dos empréstimos, do financiamento, do câmbio, de seguros residenciais, de veículos, de vida, de saúde e também dos investimentos, né? O IOF ele tem aquela função tanto de arrecadar, como ele incide sobre esses vários fatos geradores, sobre essas várias situações, ele arrecada bastante, apesar de não ser tão elevado o seu percentual de incidência, mas ele também serve para regular o mercado financeiro. A principal função do IOF, na verdade, é a regulamentação do mercado financeiro, sendo ajustado conforme o governo precisa, controlar o crédito ou aumentar a arrecadação. Então, essa é a função do imposto, né? E a gente pergunta, mas por que ele foi aumentado agora? Por que o governo federal ele optou por aumentar o IOF nesse exato momento, né? Geralmente o IOF ele é aquecido, ele é aumentado pelo governo, quando o governo precisa de receita extra ou ele quer restringir o crédito para controlar a inflação. São as duas principais situações onde nós temos o aumento do IOF. Atualmente, né, nós temos o aumento com fins eminentemente fiscal. O que significa isso? O governo está desconsiderando a principal finalidade do imposto, desse imposto específico, que seria o controle e regulamentação do mercado, e ele está aumentando o IOF com função arrecadatória.
Ah, Roberto, ele pode fazer isso? Pode. Todo imposto hoje em dia, ele possui as duas funções, a fiscal, que é arrecadatória, e a extrafiscal, que é incentivar ou desincentivar determinadas condutas pela população. Hoje em dia, o IOF ele está sendo utilizado principalmente com essa função fiscal. O governo ele possui dívidas, possui situações onde ele precisa arrecadar mais, e por conta disso ele está aumentando o IOF. Só que isso acaba afetando bastante o cidadão comum, né? Quando a gente tem um aumento, seja de qual for o imposto, a gente acaba afetando a população. Sempre, porque quem paga o imposto é, na verdade, a população. E aí vem aquela cinema, né, Rosinha? Que acho que todo mundo viu nos jornais, nas justificativas que os técnicos do governo davam. Ah, mas o IOF é um imposto que vai incidir tão somente sobre a população de maior renda, né? Foi a principal justificativa. Só que não é bem assim, né? Se o IOF ele incide sobre a população financeira, ele vai incidir sobre aquele empréstimo que a população comum ela faz no banco, sobre na operadora financeira, sobre o parcelamento do cartão de crédito, sobre o contrato de um seguro para o seu veículo. Todos esses custos eles ficam mais altos, né? E aí tem uma situação que é muito severa, que é o endividamento. A gente sabe que uma boa parte da população brasileira ela já está endividada. Se essa parte da população já está endividada, ela está parcelando o cartão de crédito, ela está precisando tomar crédito. Então, isso acaba aumentando ainda mais o endividamento. Ora, eu vou pegar aquela população que já está, que geralmente quem está endividado é aquela população de baixa renda, tá? Eu vou pegar aquela população que já está endividada e vou aumentar ainda mais esse endividamento, agravando a carga tributária. Então, o IOF, quando majorado dessa forma, ele acaba realmente atingindo não só a população que tem o maior poder financeiro, né? Que viaja para os Estados Unidos, viaja para a Europa e troca o câmbio, por exemplo. Mas ele também atinge aquela população que precisa de empréstimo, precisa fazer o seguro para o seu veículo e por aí vai. Então acaba atingindo todo mundo como um todo, né? Gostei. Gostei. Não está distante da realidade, não é? Não está distante, igual as pessoas pensam. Agora, você que atua nessa área do direito tributário, qual cenário que você vê que é mais espinhoso em se tratando de ausência de legislação? Qual que é a grande temática, assim, para que os nossos pupilos não podem deixar à margem? O que costuma acontecer, Rui, quando a gente envolve principalmente essas áreas mais específicas, mas são essenciais para o governo, como, por exemplo, a parte fiscal, né? A gente sabe que o governo ele se propõe a todos aqueles direitos e garantias lá do artigo 5º, do artigo 7º da Constituição, o governo ele se propõe a entregar isso, e nós não somos hipócritas, nós sabemos que toda a assistência que o governo presta para a população tem um custo, né? Nada de graça. Então, existe um custo para fazer isso. E esse custo tem que ser custeado pela população, isso é lógico. Até observando o princípio da capacidade contributiva. Quem tem mais pode, né, tem condições de contribuir com mais, quem tem menos acaba contribuindo com menos. Faz sentido, é justo e é até uma isonomia fiscal, uma isonomia tributária. O grande problema é que quando o governo ele busca arrecadar de qualquer forma, o que é isso, buscar arrecadar de qualquer forma? Sem se planejar. Né? A gente vê, por vezes, alterações da legislação tributária de qualquer forma, sem qualquer planejamento, sem discussão com a sociedade, sem discussão do próprio Congresso Nacional, que é a representatividade da sociedade no Legislativo. Então, a gente vê por diversas vezes o governo fazer. E aí eu não estou entrando em política da política do governo A ou do governo B, não. Isso acontece particularmente com todos os governos. E aumenta-se a arrecadação fiscal de qualquer forma. E, por vezes, o próprio legislativo não está preparado para editar uma lei sobre isso. Então, por exemplo, nós tivemos agora o IOF sendo majorado através de um decreto. Ah, é constitucional? É constitucional, a previsão expressa na Constituição que ele pode ser majorado através de decreto. Só que qual é a grande valia do decreto se comparado com a lei em si? O decreto ele não precisa de aprovação do Congresso Nacional. O decreto ele é um ato do chefe do Executivo que vai produzir seus efeitos. Cabe ao judiciário, perdão, decretar se o decreto é ou não constitucional. Né? Então, olha só, quando a gente tem uma situação que eu faço de qualquer forma, por pressa, por necessidade de arrecadação, olha só como eu crio uma celema tributária muito grande. No caso de agora, o legislativo teve que se meter por entender que o decreto era inconstitucional,
O STF, por outro lado, se meteu para entender que o decreto era constitucional, enquanto o executivo editou um decreto que não poderia ter proposto uma lei. Ah, e por que não faz uma lei? Porque a lei precisaria passar pelo Congresso Nacional. A gente sabe que o governo hoje ele tem apoio, tem um lado de apoio, mas ele tem um lado de oposição. Então, até os elementos essenciais, eles estão polarizados. Né? Ninguém parece estar apto ou querer discutir o critério técnico, se a gente precisa ou não precisa realmente do aumento do IOF. Talvez fosse válido, mas ser feito da forma que foi feito, sem justificativa, sem mostrar as contas do governo, parece às vezes empurrando goela abaixo, né? Digamos assim, dentro da população, e a gente acaba tendo que aceitar por vezes, porque, por exemplo, o IOF ele já está majorado, já está vigente, né? Já está com a sua lei nova nas mais determinadas operações e segue aí arrecadando para o governo federal. É. Me fez buscar assim, um pouco de fatos históricos que o Estado é rei. Começou ali arrecadando as moedas, e a gente viu isso muito ao longo do tempo. E o que eu observo, às vezes, assim, de algumas pessoas querendo levar vantagens, sabe? Falou assim, olha, então eu não vou pagar determinados tributos, e aí a gente vai ver lá na frente o que acontece. Ou até mais, a gente não vai pagar agora, nós vamos assumir o risco, porque quando vier e bater na minha porta, aí nós vamos pensar em parcelamento. E tem realmente incentivo, porque a economia, que nós estamos falando também de economia. A economia do nosso país, ela está fragilizada. Se ela está fragilizada, atinge o agente econômico, são as empresas. Mas atinge também o poder de consumo da pessoa natural. Se atinge esse poder de consumo, tem reflexo nos dois. Você vê muita manobra dentro dessa estrutura, porque isso é um desastre. Lá na frente vai pagar essa conta. O que que acontece, né? Por vezes, o nosso sistema tributário ele é tão confuso, na verdade, e às vezes ele parece que ele favorece realmente quem quer sonegar, por vezes ele dá essa demonstração, e ele acaba sendo tão confuso que, por vezes, o próprio empresário ele faz uma conta simples. Vamos lá. Eu devo aqui, dando um exemplo aqui, 100 mil por mês de tributo. Se eu deixar de pagar esses 100 mil por mês, eu vou ter 100 mil de capital de giro para gastar durante o mês. Eu posso investir em alguma coisa e ter dinheiro para outras operações. Então, eu vou deixar de pagar os meus tributos, vou deixar acumulando lá, até que eu seja cobrado. E aí o governo, por vezes, né, não pode ser algo comum, mas o governo, por vezes, ele faz os chamados refis. Né? O que são os refis? São os refinanciamentos em condições especiais, onde o governo ele retira multa, retira juros, e você deixa de pagar um tributo durante muito tempo, e quando você vai pagá-lo depois de um longo período, você paga sem juros e sem multa. Isso é um planejamento tributário, querendo ou não, isso acaba sendo uma espécie de planejamento tributário, não é das mais comuns, é bem arriscado também, sabemos, mas como existe todo um procedimento entre a inadimplência do contribuinte, seja pessoa física, pessoa jurídica, até o pagamento, até a cobrança, a execução do tributo, como existe todo um procedimento que ele é demorado por vezes os empresários optam por fazer isso. E usam aquele valor que seria para pagar os tributos como capital de giro. E aí a gente passa a ter, de um lado, uma sonegação muito elevada, que faz com que a carga tributária ela suba mais, para poder combater aquela sonegação. E vem aquela velha pergunta, né? Por que a carga tributária é alta? A carga tributária é alta porque a gente sonega muito, ou a gente sonega muito porque a carga tributária é alta? Fica aquela celeuma que ninguém sabe responder. Aquela mesma pergunta, o que é o primeiro, o ovo ou a galinha? Ninguém sabe a resposta certa. Só que o que a gente sabe? Que o sistema tributário, da forma como ele se dá hoje, juntado ao sistema administrativo de custos do governo, e aqui em qualquer área, federal, estadual, municipal, a gente sabe que é uma falha clara, né? Por quê? Porque se a gente arrecada tanto, o Brasil é um dos países que mais arrecada do mundo, diga-se de passagem, se a gente arrecada tanto, como é que a gente consegue sempre ter que aumentar a carga tributária? Nunca é suficiente. É como se eu aumentasse toda a vida o meu faturamento, mas eu aumento também meus custos. Só que não está claro onde que aumenta os meus custos. Isso acaba gerando essa indignação coletiva que, por vezes, a gente tem quando aumenta, né, de fato, um imposto, um tributo ou qualquer outra forma de arrecadação
que a administração pública ela tem. Sim. É, eu lido muito com consultivo, com preventivo, né? E dentro dessa estrutura do compliance. E quando a gente observa essas empresas, o agente econômico agindo com integridade, com transparência, fortalecendo a sua marca, a sua imagem, isso acaba revertendo também em algo que é intangível, que é o valor. E nós somos assim como consumidores. Eu pelo menos sou. Determinada marca que está vinculada, por exemplo, a trabalho escravo, eu não quero ver meu nome ali, não é? Então a gente tem essa autonomia na hora de consumir, né? E no nosso país a gente tem uma carga muito negativa e muito pesada quando a gente vê, principalmente entre os poderes, a corrupção. E aí tem a Operação Lava Jato, que foi um marco, e daí para lá, mas antes dela já tinha, inclusive, essa estrutura da corrupção, que preocupa também o compliance, né? A gente preocupa quando tem uma SA, que ela vai lidar com um agente público, o que é considerado um agrado como um presente. Tem muita coisa que não pode, fere o código ali de conduta e ética de determinada organização. Com base em todas essas informações, o que que você vê, e na sua vivência talvez não tão prática assim, mas de entendimento dos tribunais, que nós estamos tendo algum tipo de sanção pedagógica, as pessoas estão aprendendo de alguma forma ou não? Olha, Rosizinha, hoje em dia, em época de smartphone, de redes sociais, né, a gente vê cada vez mais as possibilidades que a própria população ela tem de fiscalizar ali os agentes públicos, por assim dizer, né? Qualquer coisa hoje, eu costumo dizer que hoje em dia não faz mais nada escondido. Você está andando no meio da. Eu, por exemplo, fui, acho que ontem, aqui em Fortaleza, uma beira-mar muito bonita, você conhece bem. Eu fui correr na beira-mar e recebi meu vídeo correndo de 4 alunos. Então, hoje em dia ninguém faz mais nada escondido, né? Todo mundo ali com o celular, com rede social, você consegue entender e mostrar o que está acontecendo, né? Os agentes públicos hoje em dia, eles também são alvos de fiscalização da sociedade. Isso é uma ferramenta que acaba sendo positiva nesse intuito de fiscalização. Só que, por vezes, a gente vê que o judiciário ou os tribunais de contas do Estado ou da União, eles não têm a eficácia tão grande de, às vezes, por falta de pessoal até, tá? De fazer a análise mais detalhada de alguma eventual infração praticada por um agente público, como, por exemplo, essas violações desses códigos de compliance, onde, por exemplo, um agente ele recebe alguma coisa, às vezes até de boa fé, mas ele recebe alguma coisa de um usuário, né? Eu lembro que quando fui procurador do Detran aqui do estado do Ceará, procurador aqui por 47 anos. E eu lembro que, às vezes, você resolveu o problema de uma pessoa, chegava uma outra pessoa querendo dar um presente. E eu nunca recebia nada. Eu sempre dizia, olha, gente, eu agradeço, mas eu não posso receber nada. As pessoas podem confundir, né? A gente sempre tem todo esse cuidado, né? Só que, por vezes, a gente sabe que isso não ocorre do outro lado, né? Existem bons profissionais em toda e qualquer ramificação, seja no direito privado, como nós, seja no direito público, né? Os servidores públicos, os agentes públicos, existem bons e ruins. Então, da mesma forma que a gente não quer, e aí vem um detalhe que você começou trazendo, que para mim é um dos mais importantes. Não existe nada mesmo que pague o seu nome. O seu nome é o mais importante, é aquilo que você leva a sua vida inteira para construir. Então, o seu nome deve ser o seu valor de maior lugar na sua vida, né? É aquilo que você faz, é aquela diferença, né? Entre moral e caráter. Caráter é aquilo que é seu de fato. Moral é o que os outros pensam de você. Então, quando você tem o seu caráter intacto, o seu nome intacto, isso vale muito mais. E, às vezes, essa deveria ser a maior reprensa que qualquer agente público deveria ter. Só que a gente vê um sistema tão enraizado em corrupção como a gente tem no Brasil, que isso não acontece da forma como deveria. E, por vezes, os órgãos públicos, eles falham em fiscalizar essa própria corrupção. Nós tivemos aqui no Ceará, por exemplo, o chamado Expressinho 150, né? Nós tivemos desembargadores, crimes criminais e coisas assim do tipo. Somente foi a segunda vez na minha vida, pra você ter ideia, que eu vi um juiz perder o cargo. Geralmente os juízes eles são aposentados, né? Eles não perdem o cargo.
Foi a segunda vez que eu vi um juiz perder o cargo, primeira vez por conta de corrupção. Então, a gente até vê uma tentativa de melhorar, porque também se a gente piorasse, a gente iria regredir muito. Mas me parece, pelo menos olhando assim, que ainda não é o suficiente. Gostei, gostei muito. E para suas considerações finais nessa temática que ela é tão cara e rara na sua carreira, direito tributário é para poucos mesmo. E é lindo como você é vocacionado. Nós estivemos, meus pupilos, nós estivemos numa banca, eu e o Girão, uma banca da sustentação oral dos artigos aprovados com louvor. E no intervalo de um café, ou um dia que nós almoçamos, ele saía mais cedo, né? Ele saía da comitiva mais cedo, já ficava togado para acompanhar de perto ali os processos dos protegidos dele. É muita emoção, né? É muita emoção, então tem que dedicar. Mas assim, você com brilho nos olhos, né? Perguntando ali, não, você com brilho nos olhos. É lindo de ver. É algo que a gente gosta muito, né? E aqui eu posso falar tanto por mim quanto por você, com certeza. A gente já esteve em algumas jornadas juntos, né? E vamos ter tantas outras pela frente, Hum, inclusive próximo ano estaremos de novo juntos, só que em Brasília dessa vez, né? sim. Não vou estar jogando em casa, não vou estar em Fortaleza, mas estaremos juntos em Brasília também. E realmente é uma situação distinta, né? Quando a gente pode contribuir de alguma forma para a formação profissional e pessoal também, porque o que a gente faz não é só formação profissional, é muito também de formação pessoal. Então, quando a gente consegue tratar isso de uma forma que nos dá o devido valor e dá o devido valor para as pessoas que ali estão conosco, isso para mim deixa meus olhos brilhando, de fato. É realmente uma situação de vocação. Eu costumo dizer que o aluno, né, quando ele está com a gente, ele nunca está só. Né? Eu lembro que eu fui, essa história é até curiosa, uma vez eu fui dar uma aula, coisa, um curso para concurso, era um concurso para Cefim, para a Secretaria de Finanças aqui do município de Fortaleza. E eu lembro que era um feriado local, regra geral, os cursos para concurso, eles não param, né? Eles, sem feriado, domingo, eles têm aula do mesmo jeito. E nesse dia, o curso, por algum motivo, ele aderiu ao feriado. Avisou no grupo do WhatsApp dos alunos que tinham, esqueceram de me avisar e esqueceram de avisar para os alunos que não eram de Fortaleza, porque o feriado era local. Então, quem era de, por exemplo, de Calcaia, que é uma cidade aqui perto de Fortaleza, acabou indo para a aula. E aí foi uma aluna só. Eu lembro que eu cheguei lá, não me avisaram, e tinha essa aluna também que chegou lá e não avisaram. Ela, poxa, professor, desculpa, eu não sabia. Não, mas aí o problema é seu, né? Foi o curso que não avisou. Mas eu não vou deixar você vir lá de longe, lá, pegar o carro, lá, rodar 50 quilômetros, se você não tem aula. Não, professor, mas você vai dar aula só para mim? Ela perguntou assim, não é só para você, quer ver? Você é casada? Eu sou casado. Então, pronto, já é para você e para seu marido, olha só, tá torcendo por você. Você tem filho? Ela tem, eu tenho 3 filhos. Já é para você, para seu marido e para seus 3 filhos. Já tem gente pra caramba. Aposto que sua mãe também está torcendo por você. E ela, minha mãe também está torcendo por mim, minha vizinha também. Ó, eu virei para ela e falei, tá vendo? Já são mais de 10 pessoas. Então, eu aprendi nesse dia, inclusive, Rose, que o aluno nunca está só. Né? Nem ele está só, nem a gente está só. Ali é uma equipe. É um sempre lutando pelo outro. E a gente ajudando esses meninos, né? Esse povo que tem tanto prestígio para a gente sempre ajudando eles a conquistar os seus sonhos, tanto do ponto de vista profissional, quanto também do ponto de vista pessoal. Eu tenho certeza que nesse dia aí, essa aluna ela sai com uma lição pessoal muito melhor do que uma lição profissional. Nossa, que lindo! Que demais! Muito obrigada, meu amigo e irmão. Sou muito abençoada em ter você na minha vida. Que live foi essa? Que sintonia é essa? E não teve nenhum combinado, pauta em branco, mas muita sintonia profissional e de irmandade para a vida inteira. Me sinto honrada. Muito obrigada. A honra é toda minha, minha irmã. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouco com todos, né, e poder passar essas mensagens que a gente consegue transmitir são sempre muito importantes, né? Às vezes fazem muito melhor para a gente do que para quem escuta.
Então é sempre um prazer poder estar aqui, Hum, principalmente na sua companhia, que é uma pessoa que eu tenho tanta estima, tanta consideração e tanto amor. é recíproco.